Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. O tema de hoje, hidrosfera, água no planeta Terra. A palavra hidro significa água e esfera é esfera, tá? Então, esfera de água. Dentro desse tema, nós vamos tratar das camadas da Terra, falar um pouquinho, tá? Distribuição da água no planeta, a mudança de estado físico da água, vamos falar do ciclo da água e vamos falar também de como economizar água, ok? Então, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com o colega e se inscreva no canal também para dar aquela força para o professor aí continuar gravando aula para ajudar vocês e assim a gente vai crescendo e vai dando qualidade melhor nos vídeos, tá, galera? Então, o planeta Terra ele é feito de camadas. A maior parte da litosfera é coberta por água, tá? E quando a gente estuda lá, por exemplo, a questão da atmosfera e a gente estuda algumas camadas, a Terra também ela vamos dizer assim, é formada por camadas e aí a gente na aula passada, na aula que nós falamos de hidrosfera, nós na aula que nós falamos de litosfera, aliás, nós acabamos falando da parte rochosa e agora vamos falar da hidrosfera, que é a parte água, tá? De 100% de água que existe no planeta, tá? Toda água que existe, vamos dizer assim, toda água, juntar toda a água, 100%. 97% desta água, ela está presente nos mares, nos oceanos e ela está no estado líquido, tá? Mas é uma água salgada, tá? Ou seja, se de 100 litros de água que nós temos, 97% dessa água é água salgada. Mas por que ela é salgada? Ora, porque a água que vai correndo aí os rios, por exemplo, ela vai passando em certas rochas. E essas rochas vão se desmanchando. E essas rochas têm composição de sal. E esse sal vai sendo dissolvido na água e vai caindo no mar, tá? Então, por isso que a água do mar é salgada, ok? A água que nós consumimos pode ser encontrada nos rios, tá? Pode ser encontrada nos lagos e no subsolo, tá? No lençol freático. E ela é doce. Coloquei aqui com uma entre aspas, porque na verdade existe água salgada porque ela foi salgada. A pedra se desmanchou e esse sal foi dissolvido na água. Agora, não existe água doce. Por quê? Porque não tem uma pedra aí de doce que vai se desmanchando e adoçando a água. A gente utiliza esse termo para dizer que ela não é salgada, mas o mais correto é o ambiente límbico, tá? Então, essa é a palavra correta. A água, ela não tem, por exemplo, sabor, ela não tem cor, ela é insípida, tá? E ela representa menos de 1% do total do planeta, tá? Então, do 100%, 97% é salgada, 1% é água doce, vamos dizer assim, ela é tratada, pode ser usada na indústria, na agricultura e no consumo doméstico. Como, por exemplo, a gente bebe dela, a gente cozinha dela, a gente toma banho dela, a limpeza da casa e etc, tá? Mas só que nessa conta, 97% salgado, 1% doce e tá dando uns 98% ainda, professor. E cadê os outros dois? Sim, os outros 2% se encontra no estado sólido nas calotas polares. Ou seja, aquela água que está congelada, ela também é doce. Sim. Quando a água, vamos dizer assim, ela vai congelando, é como se ela fosse purificando. E esse purificar é como se o sal fosse ficando ali. O sal não vai congelar. Então, a parte que vai congelando vai se purificando. Então, nós temos água no estado sólido, água gelada, mais do que líquido, tá? Se tratando de água doce, ok? Aqui nas camadas da Terra e a distribuição da água, podemos perceber que por essas imagens
aqui é o seguinte, nós temos aqui a atmosfera, tá? A atmosfera, várias camadas. Depois a gente vai estudar as camadas da atmosfera, tá? Mas eu quero só falar um pouquinho dessas camadas aqui, tá? A atmosfera significa uma esfera de ar, tá? Então, é uma esfera grande, enorme, e nela tem as camadas, tá? Exosfera, tá? Litosfera, etc, tá? Aqui nós temos a biosfera. Biosfera, a palavra bio significa vida, ou seja, uma esfera de vida. Vai até certas altitudes e adentra também aí dentro do mar, tá? Onde existe um ser vivo, onde tem algo que está vivendo, ok? Seja voando, ou seja dentro da água, ou seja dentro da terra, tá? Então, a biosfera, essa parte aí. E a litosfera, na aula que nós estudamos, lá falando de litosfera, é a parte rochosa, que nós estudamos, tá? Especificamente do solo, tá? Agora nós vamos estudar a hidrosfera. A palavra hidro, como eu já expliquei lá na introdução, significa água. Tem um relógio na casa de vocês que é chamado de hidrômetro. A palavra hidro significa água e hidrômetro. E metro é medir água, ou seja, toda água que é passada é medida em metro. Você gastou 1 metro cúbico, você gastou 2, você gastou 3, você gastou 5. Então, hidro, água, tá? Observem aqui o seguinte. Nesse gráfico aqui de pizza, por exemplo, nós temos aqui o seguinte. Nós temos... aqui são aproximações, tá, gente? Não existe uma coisa real dizendo assim, não, matematicamente está aqui, foi contado, foi contabilizado, alguém mediu e etc, tá? O que acontece aqui é o seguinte, 97,5% água salgada e 2,5% água doce, tá? Lá no texto falei 97, 3% de água doce. Quando a gente soma aí a parte de gelo e quando a gente soma aí a parte que está nos rios, lagos, tá? Desses 2,5%, aí a gente converte ele num todo, tá? A gente vai converter ele num 100%. Vamos tirar essa fatia aqui, essa fatia agora, essa fatia aqui é 100%, tá? Aproximadamente 70% água, vamos dizer, em forma de gelo, tá? Aqui nas calotas polares, água congelada, tá? Não serve para a gente beber, a não ser que descongele ela por um processo, só que, claro, vai ter um custo. Nós temos aqui 29% águas subterrâneas, nós temos muita água subterrânea, principalmente aqui no Brasil. Vou falar aqui da questão do aquífero Guarani. Nós temos rios e lagos, 0,3%. Aí você pode ver, nossa, professor, mas o Rio Araguaia, o Rio Tocantins, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, Rio Negro Solimões, e os outros rios, Rio Ganges, etc. Tá, mas isso, quando soma tudo isso, ainda é pouco, tá? Ainda é pouco, ainda, e nós devemos ter certos cuidados, tá? E 0,9 está em outros, está dentro de nós, está dentro das plantas, etc, tá? Nós temos água, tá? Aqui nós temos uma imagem aqui, só uma parte aqui pega uma parte do Brasil e uma parte aí dos países vizinhos aqui do Brasil. A Argentina, o Uruguai, o Paraguai, tá? Por que esse desenho aqui? Esse desenho aqui, na verdade, é o aquífero Guarani. Aquífero Guarani, na verdade, é como se tivesse uma esponja e a água e a chuva que cai aqui, ela fosse infiltrando e aqui embaixo ela ficasse, vamos dizer assim, uma grande cisterna, tá? Uma grande cisterna subterrânea. O Brasil tem cerca de 12% do total da água, ou seja, daquele 1%, é como se um minuto, desse 1 minuto, 12 segundos é exclusivo do Brasil, tá? É exclusivo do Brasil, ia falar Piauí, tá? É exclusivo do Brasil. Então,
E os outros 198 países, eles têm pouca água, tá? Tem país aí que tem pouca água. Nós podemos até falar um pouquinho, mas não vamos fugir aqui do que nós estamos tentando explicar para você, tá? Então, esses 12% de água doce do mundo, nós temos muita água, graças a Deus, mal distribuída, mas temos. A região norte tem muita água, pouca gente. A região nordeste tem, vamos dizer assim, muita gente, pouca água. E a região sudeste, principalmente, tem mais gente ainda e menos água. Então, nós temos uma distribuição aí, vamos dizer assim, de forma irregular. Tá? Essa água doce, eu já expliquei para vocês que está entre aspas, tá? Não existe água que foi adoçada. O aquífero Guarani ele tem cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Como vocês podem perceber, ele abrange aqui Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e ainda faz parte de 3 países, como Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? Então, é uma extensão dessa esponja que eu falei para vocês, tá? Alguns estudiosos calculam que ele tem capacidade de armazenar até 160 trilhões de litros de água. A capacidade. Pode ter isso? Pode, mas pode ter menos, tá? Água essencial para a vida. Nos seres humanos, a água corresponde a cerca de 70% da massa. Ou seja, você aí que pesa 50 quilos, 35 quilos seu é só água, ok? 35, desculpa, você que pesa aí 50 quilos, 35 quilos é só água. O resto é ossos, tecidos, por exemplo, que na maioria é composto por água. Uma parte da água do corpo vem dos alimentos que nós adquirimos através das frutas, quando comemos, das verduras, e outra parte da ingestão de água e de sucos e frutas. Tá? Transformação química ou reação química é a mesma coisa. Tá? Transformou quando algo se transforma em outro. Tá? Isso ocorre quando uma substância se transforma em outra. Aqui nós temos um exemplo, uma vela, essas velas que a gente compra no supermercado, que ela é feita de parafina, você coloca ela acende ela, fogo nela, tá? E ela vai derretendo, então ela vai se transformando em outra substância, vamos dizer assim. Então, isso é uma transformação química. Você pega um papel, você coloca fogo nele, transformação química. Você pegou uma mamão, por exemplo, cortou ele, deixou ele vários dias, ele apodreceu, ocorreu uma transformação química. Agora, na hora que você estiver cortando esse mamão, é físico, tá? Ele não está mudando o sabor dele. Transformação química é quando, por exemplo, muda o sabor, ok? Então, quando deixa de ter uma substância e muda para outra, tá? Então, as reações químicas que acontecem dentro de nós, elas dependem da água que nós ingerimos, tá? Então, aqui, a maioria das reações químicas ocorre quando as substâncias estão dissolvidas na água, ou seja, quando estão misturadas com a água. Sem água não há vida, tá? Então, aonde não tem água, não tem ser vivo, ok? Seja qual ser vivo que seja. Ela também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos. Exemplo, o sangue faz esse processo muito bem. O sangue que transporta substâncias de uma parte para outra, tá? Até mesmo o micro-organismo, quando entra, certos micro-organismos, o sangue que faz esse transporte de uma parte para outra, tá? Quando a gente toma um medicamento, esse medicamento, ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai atuar lá onde está doendo, por exemplo, dor de cabeça, quando você está com uma dor de barriga, etc., ou uma dor muscular, você toma um medicamento aí, ele vai atuar naquela região, mas primeiro ele vai andar no sangue, é o sangue que vai fazer isso. E o sangue, na verdade, está dissolvido na água, ok? A água ajuda a regular a temperatura, quando
suamos. Quando a gente está no meio do sol e está correndo, por exemplo, jogando uma bola numa quadra, por exemplo, descoberta, ou, vamos dizer assim, na rua mesmo, e você está suando, é porque esse suor ele está retirando o calor do seu corpo, ou seja, para você manter sempre a mesma temperatura de 37 graus. Porque se sua temperatura subir, é febre. Então, você estaria doente. Então, suar é uma forma de manter a temperatura em equilíbrio, tá? Devemos repor sempre água quando a gente perde. Urinou, tome água. Suou, tome água. Principalmente aí quem pratica um esporte, por exemplo, repor água, senão a urina acaba ficando amarela, ficando forte. Significa dizer que a quantidade de água está pouca, então a substância está pouca sendo dissolvida na água, então você pode ter acarretamento de problemas, tá? Principalmente nos rins, tá? Essa água que a gente ingere, ela serve para equalizar o que foi perdido na urina, por exemplo, tá? Mudança de estado físico. Bom, nós sabemos que a água ela está no estado sólido, líquido e gasoso. Vocês já aprenderam isso aqui, tá, galera? Sólido, líquido e gasoso. Uma pedra de gelo, sólido. Água no copo que você vai tomar, líquido. Quando sua mãe coloca água para fazer o café e está subindo aquele vaporzinho, ou quando a panela de pressão está no fogo saindo aquela pressão, gasoso, ok? Mas aí a gente vai estudar as particularidades dessas mudanças que acontecem. Então, fusão. O que seria fusão? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Nós temos aqui como exemplo essa barra de gelo. Essa barra de gelo aqui ela está se derretendo. Ela está se derretendo, ou seja, está passando do sólido para o líquido. Isso aqui nós vamos chamar de fusão, ok? Solidificação. Solidificação, o nome já diz, sólido, tornar duro. Então, é a passagem do estado líquido para o sólido. Quando eu pego aquelas bandejinhas e vou lá na torneira, coloco água, ou no filtro, coloco água, por exemplo, e levo ela para o congelador e ela vai congelar, vai formar de novo os cubinhos de gelo, eu estou congelando água. Então, é solidificação, tá? Então, não vamos confundir fusão, quando está descongelando, solidificação, quando está congelando. Vaporização. Bom, a vaporização, ela se divide, ela se ramifica aí. Nós podemos ter aí a vaporização de 3 formas. Nós podemos ter ela na ebulição, nós podemos tê-la na evaporação, nós podemos tê-la na calefação. Lembrando, o que é vaporização, então, professor? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, a água está líquida e ela vai formar aquela fumacinha. Vaporização. Só que aí nós temos essas 3 ramificações. Ebulição. A água fervendo em uma chaleira, por exemplo. A água que está passando do estado líquido, que está dentro dela, para o estado gasoso. Só que é uma forma rápida, vamos dizer assim. Mas calma, esse rápido ainda não estamos no fim do acelerador ainda, tá? É uma forma rápida, mas ainda não é tão quanto. Vamos falar ainda adiante. Mas é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? Ebulição. Tá? Evaporação. Uma roupa secando no varal. Você tirou a roupa, por exemplo, da máquina, que ela já não vai sair mais pingando. Coloca ela no varal. Aí a roupa não está úmida. Ela não vai ficar gotejando. Mas daqui a pouco ela já está sequinha. Ou depende disso aí da umidade, por exemplo. Mas é uma passagem do estado líquido. Aqui a água que está nela é líquida, tá? Só que não está pingando, mas ela vai evaporar, ela vai saindo para o ar. Então, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Só que de uma forma bem lenta, vai demorar muito. Isso depende, se for um dia frio, estiver muito úmido, é mais lento ainda. Se for um dia que esteja seco, quente, no sol, essa evaporação ela é mais acelerada. Não tão quanto a ebulição, água no fogo, tá?
E nós temos o processo mais rápido de tudo, que é a calefação, tá? Calefação é uma gota de água numa chapa quente. Digamos que tem lá aqueles fogão a lenha, e tem uma chapa lá, por exemplo, e tem as brasas tá lá, e tem uma chapa quente lá, a chapa mesmo tem fogo, claro, e aí você chega lá com uma gotinha de água e joga em cima. Quando você joga lá em cima, vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é calefação, ou seja, é a passagem, uma gotinha de água, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Isso aqui, essa imagem que vocês estão percebendo aqui, é a calefação, tá? Então, é muito rápido, mais rápido que na ebulição. E a ebulição é mais rápida que na evaporação, ok? Aqui nós temos condensação ou liquefação, tá? É a mesma coisa. Professor, condensação é uma coisa, liquefação? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa de você denominar 6 ou meia dúzia, tá? Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Liquefação, então, é líquido, então é tornar líquido, tá? Então, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, aquela fumaça agora vai voltar a formar água. Era água antes, virou fumaça, agora vai virar água. Então, condensação ou liquefação é quando a água, ela no estado gasoso, ela vira líquido. E aqui nós temos o exemplo da chuva. Aquele vapor que subiu, o vapor que sobe, forma as nuvens e vamos dizer assim, e aí tem a precipitação, seria a passagem do estado gasoso, nuvens, para o estado líquido, que é a questão aí, vamos dizer assim, já da chuva, das gotas de água. E a sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Sublimação é quando eu pego, por exemplo, que nós temos, olha, eu coloquei como exemplo aqui para vocês, bonitinho, naftalina. O supermercado tem naftalina que as pessoas, as mães de vocês compram para colocar no guarda-roupa para manter, vamos dizer assim, para a roupa não feder. Para ela... São espécies como se fossem comprimidos, tá? Vem no saquinho. São bastante bolinhas essas daí. Colocando lá, por exemplo, essas naftalinas lá no guarda-roupa, por exemplo, elas vão se desmanchar. Aqui está em que estado? Estado sólido, professor. Pois é, só que quando elas desmancham, elas não molham a região. Elas desmancham e já evaporam. Ou seja, vai do sólido para o gasoso. Isso é chamado de sublimação. Eu acrescentei mais aqui a questão da ressublimação. Tem alguns livros didáticos que traz para vocês a ressublimação, que é o contrário, que é quando você pega o estado gasoso e junta ele formando sólido. Nesse caso aqui, ele já vai do gasoso diretamente para o sólido. Ele não vai passar para o líquido e depois para o sólido, não, tá? Nós temos aqui como um bom exemplo a questão do extintor de dióxido de carbono, por exemplo. Dá para se fazer, por exemplo, gelo seco. Dá para se fazer. O que tem aqui é gasoso, que está dentro desse extintor, e está sendo feito aqui, por exemplo, com esse pano, uma pressão do dióxido de carbono aí, por exemplo, nesse pano, tá? E aí é feito aí, vamos dizer assim, um gelo seco. Não vamos confundir o gelo seco com o gelo que é na geladeira, tá? Não vamos confundir, tá? Um é de dióxido de carbono e outro de água, tá? Então, nesse caso que eu estou falando, do dióxido de carbono, CO2, tá? Ok? Então, fazer gelo seco é esse processo. Pega o CO2, que é o gás carbônico, e congela ele. Gasoso, sólido. Ele não passa pelo líquido, tá? Aqui nós temos um esqueminha que ajuda a explicar tudo isso que eu estou falando para vocês. Ó. Aqui nós temos gelo, ele vai se derreter, então é a fusão e vai tornar líquido, ok? Fusão é a passagem do sólido para o líquido, ok? E solidificação? Solidificação é a passagem do líquido para o sólido, beleza?
Agora, quando está líquido, e passa para o estado gasoso, chamado de vaporização. Aí aqui nós vamos ter a ebulição, nós vamos ter a evaporação, nós vamos ter a calefação, tá? E quando está gasoso e passa para o líquido, é chamado de liquefação. Agora, quando está gasoso e passa para sólido, aí nós chamamos de ressublimação, tá? Quando está gasoso e passa diretamente lá para... Observe que não vai passar aqui pelo estado líquido a ressublimação, tá? E nem a sublimação vai passar aqui também, tá? Então, ressublimação e sublimação é só uma via de ir e voltar, tá? Não vai passar no estado líquido, tá ok? Isso acontece com gelo seco, beleza? Aqui nós temos o ciclo da água. O ciclo da água, na verdade, é como ela circula. Hoje, você tomou água. Então, beleza, está dentro de você. Daqui a pouco você vai ao banheiro, urina, dá descarga. Essa água vai ser enterrada aí, por exemplo, numa fossa. Ela vai, dentro da terra tem veias, como nós. Essas veias, lá, a água vai andar, sendo filtrada, por exemplo, até chegar, por exemplo, um dia o poço, ou o rio, por exemplo. Se chegar ao poço, por exemplo, a bomba vai puxar essa água, e é uma água pura, vamos dizer assim, já para o consumo, entre aspas. Ela vai percorrer os canos, vem até a sua torneira, você bebe. Então, o ciclo. Mas a água também pode percorrer outros caminhos, tá? Ela pode percorrer outros caminhos. Você transpirou, correu, transpirou, então você está suando. Essa água vai subir, ela vai subir. Pã, subiu. Ela vai formar as nuvens. Formou a nuvem, um dia vai chover, essa água vai para os rios, vai para o lago, vai ser canalizada para a sua casa, você vai beber. Então, ciclo, tá? Então, um dia que a água foi suja, ela pode ser consumida por você limpa, ok? Um dia que a água estava dentro de um animal, ela pode chegar até você. Um dia que estava dentro de uma planta, pode chegar até você. Que estava lá nos oceanos, que era água salgada, ela vai chegar até você. Que estava em forma de neve, que estava em forma de gelo, ela pode chegar até você. Que estava dentro da terra, na questão subterrânea, pode chegar até você, tá? Então, esse é o ciclo da água. Professor, então, quer dizer que um dia eu vou beber uma água que estava dentro de um animal? Sim, claro que esse ciclo ele vai demorar muito a chegar a você. Quando ele chegar até você, todas as impurezas já ficaram, ok? Assim que a água vai subindo, só o vaporzinho, nada sobe juntamente, tá? Então, só esse vaporzinho. Purificou, formou as nuvens, choveu. Ok? A água está limpa praticamente, tá? Beleza? Claro que ela precisa ser tratada nas estações de tratamento de água, ok? E aqui, por último, eu quero deixar para vocês muito importante a questão da economia de água, que é importante a gente fazer em casa. Peço a vocês que orientem os pais de vocês a economizar água, tá ok? A água, ela não vai acabar, mas ela pode se tornar toda imprópria para o consumo, suja, ok? E para limpar ela é difícil. Tem países que precisam de dessalinizar a água. Israel, por exemplo. Israel vive, vamos dizer assim, é um país que está à margem do mar, então eles não têm água doce. Então, eles precisaram de criar mecanismos para transformar essa água salgada em água doce. Aqui no Brasil também já tem muitos dessalinizadores também, que já transformam essa água salgada em água doce própria para o consumo. Mas é um processo caro, tá? E isso a gente paga através da conta de água. Ela aumenta para compensar esse trabalho, tá? Então, aqui, nessa imagem aqui, quando uma torneira estiver vazando na sua casa, é melhor trocar essa torneira, consertar do que deixar pingando. Já pensou uma torneira ficar 24 horas pingando o dia todo, por exemplo, a noite toda, a semana toda, o mês todo? Quando o rapaz for medir a quantidade de água que você consumiu, de gotinha em gotinhas aqui, talvez você consumiu, talvez foi gasto mais ainda e a tua conta está mais alta por isso, ok? Então, consertar, por exemplo, as torneiras, não deixar pingando, apertar direitinho também, tá?
Ao escovar os dentes, fechar a torneira, enquanto está escovando os dentes, não deixar aberta. Isso é importante que você aprenda. Molhou a escova, escove os dentes com a torneira fechada, depois lave a escova, enxague a boca e beleza. Não precisa ficar derramando água quando você escova os dentes. Enquanto você toma banho, se molhou, meu filho, desliga o chuveiro aí, ensaboa, passa o shampoo, tira, passa o creme, passa sabonete, mas não com o chuveiro ligado, porque é muita água. Se o chuveiro for elétrico, além da água, a energia também, tá? Então, nada de banho demorado, para não gastar água demais. Nada de inventar de cantar a música do boiadeiro aí, que é mais de 30 minutos, por exemplo, e deixar a água derramando aí, porque haja água e ela vai faltar, tá? Vai faltar no sentido da qualidade da água boa, tá? Para o consumo. Ao jardim, de preferência, por exemplo, usar meios no qual você utiliza água, pouca água, por exemplo, e não usar mangueira, que às vezes desperdiça mais água ainda. Então, um regador, como está aqui na imagem, um regador dá para você utilizar melhor, tá? Procurar fazer essa irrigação nas horas frias, que o consumo é menos, perde menos água na evaporação, tá? E calçada. Calçada não joga água para tirar as folhas, por exemplo. Varrer. Tem terra, tem folhas lá. Varre bem varridinho. Se você quiser jogar água depois, utilize um balde, por exemplo. Depois que estiver bem limpinho, você pode com um balde, por exemplo, fazer isso. Mas você pegar a mangueira e ligar lá e tentar empurrar uma folha pesada, uma pedra, por exemplo, você não vai conseguir. Você vai passar aí 2 horas, 3 horas e não vai conseguir limpar a calçada. Você vai derramar muita água. E outra coisa, as válvulas de descarga. Se ela estiver desregulada, você dá descarga e quando ela está enchendo novamente, ela fica derramando água, isso também é um desperdício de água. Então, vamos cuidar da parte da hidrosfera. Galera, é só isso. Fique com Deus, um abraço e até a próxima aula. Tchau.